Você já olhou para o céu e gritou: "Por que eu?" Já sentiu que o universo conspirava contra você? E eu sei como é. Todos nós conhecemos aquela dor que parece não ter sentido, aquele não que destrói um sonho. Mas e se eu te dissesse que a maior tragédia da sua vida era, na verdade, a sua maior bênção disfarçada? Fique até o final, pois a história da Helena é a prova de que cada pedaço quebrado tem um propósito, e ela vai mudar como você enxerga cada azar a partir de hoje. Vamos conhecer a Helena, uma arquiteta brilhante, cheia de ambição, com um talento que todos reconheciam. Ela estava no topo do mundo, prestes a assinar o maior contrato da sua vida, um projeto monumental que a levaria diretamente para a Europa, o sonho de uma vida inteira se tornando realidade. O dia chegou, a caneta estava pronta, o futuro parecia escrito em letras douradas. Mas o destino, ou o que ela chamou de azar, tinha outros planos. No caminho para a reunião mais importante da sua carreira, um acidente de carro, nada grave, mas o suficiente para atrasá-la. Cada segundo no trânsito era uma tortura. O relógio corria, a ansiedade explodia. Ela chegou, correndo, sem fôlego, apenas 10 minutos atrasada. 10 minutos que custaram tudo. O contrato já tinha sido assinado por um concorrente. A porta se fechou na sua cara. O sonho europeu, o projeto da sua vida, a sua carreira, tudo evaporou naquele instante. O mundo dela desabou. A frustração era um nó na garganta. O desespero tomava conta. Não era só um contrato, era a validação de anos de esforço, a promessa de um futuro brilhante. Ela perdeu o emprego, o sonho, o rumo. Foi o fundo do poço. Ela perdeu tudo o que importava em um piscar de olhos, tudo por causa de um pneu furado, de um maldito acidente. Naquele momento, a frase "tudo acontece por uma razão" era um insulto. Não havia razão. Apenas caos e a dor lancinante do que poderia ter sido. As semanas que se seguiram foram um borrão de tristeza e confusão. Helena, que antes desenhava arranha-céus, mal conseguia sair da cama. O sentimento de fracasso era avassalador. Ela se sentia a pessoa mais azarada do mundo, uma vítima das circunstâncias. Cada noticiário, cada conversa com amigos, era um lembrete doloroso do que ela havia perdido. O universo, em sua visão, a havia punido sem motivo. Aquele atraso de 10 minutos parecia uma condenação eterna, um erro de percurso que havia destruído completamente seu mapa. Mas então, algo começou a mudar. Não de repente, mas como uma névoa que se dissipa lentamente. O nome da empresa que ganhou o contrato começou a aparecer nos jornais, mas não pelos motivos que ela imaginava. Primeiro, um pequeno rumor. Depois, uma investigação. Semanas depois do dia que ela considerava o pior da sua vida, a bomba explodiu. O projeto na Europa, aquele sonho dourado, era uma farsa, uma fachada elaborada para um escândalo financeiro gigantesco, um dos maiores esquemas de corrupção do país. As manchetes gritavam sobre fraude, prisões e reputações destruídas. Helena, que se sentia a maior perdedora do mundo, assistiu a tudo paralisada. De repente, a peça que faltava no quebra-cabeça se encaixou com um estrondo. O seu azar no trânsito, aquele acidente que a fez chorar de raiva, não a tinha atrasado. Ele a tinha salvado. Aquele atraso a impediu de ter seu nome e sua reputação manchados para sempre. A impediu de se tornar cúmplice, mesmo que sem saber, de um crime que arruinou a carreira de dezenas de profissionais. O pneu furado não foi uma maldição, foi um escudo. A porta fechada não foi uma rejeição, foi proteção. Com essa nova perspectiva e um tempo livre que ela não esperava ter, Helena sentiu um vazio. Mas não era mais o vazio do fracasso. Era o vazio de um recomeço. Sem a pressão de grandes projetos corporativos, ela voltou-se para algo que sempre amou, mas nunca teve tempo. O ensino. Começou a dar aulas voluntárias de desenho para crianças em uma comunidade carente, perto de sua casa. O brilho nos olhos daqueles pequenos ao transformarem linhas e formas em casas, em sonhos, reacendeu uma chama dentro dela. Ela redescobriu sua paixão não apenas pela arquitetura, mas pelo impacto que ela poderia ter na vida das pessoas. Não se tratava mais de construir prédios altos, mas de construir esperança. O que começou como uma atividade para preencher o tempo se transformou em uma missão. Helena viu que aquelas crianças não precisavam apenas de aulas de desenho. Elas precisavam de espaços seguros para aprender, brincar e crescer. Usando seu talento, ela começou a desenhar projetos para revitalizar praças abandonadas, transformar terrenos baldios em pequenos parques e reformar centros comunitários. A sua prancheta, antes usada para projetos milionários, agora servia a um propósito muito mais profundo. Ela fundou uma pequena organização não governamental, um projeto modesto, mas com um coração gigante.
focado em usar a arquitetura para criar laços e fortalecer a comunidade. Era menor que seu sonho inicial, mas infinitamente mais gratificante. A cada tijolo assentado, a cada sorriso de uma criança, em um novo parquinho, Helena sentia que estava construindo algo real, algo que o dinheiro do grande contrato jamais poderia comprar. A sua felicidade não vinha mais da altura dos edifícios, mas da profundidade do impacto que causava. E foi em um pequeno evento de arrecadação de fundos para a sua ONG mental que o clímax dessa jornada aconteceu. Um homem se aproximou, interessado nos seus projetos. Ele se apresentou como um investidor e arquiteto. Conversando, eles descobriram uma coincidência inacreditável. Ele era um dos poucos profissionais honestos que haviam se desligado daquela empresa corrupta meses antes do escândalo, sentindo que algo estava errado. Ele também tinha perdido uma grande oportunidade, mas salvou sua integridade. Naquele encontro, duas histórias de perda se conectaram para criar um ganho imenso. Ele viu em Helena não apenas talento, mas um propósito raro. Juntos, eles decidiram fundar uma nova empresa. Um negócio focado em arquitetura com propósito. Um modelo de negócio que unia lucratividade com impacto social. O negócio foi um sucesso estrondoso, muito maior e mais significativo do que o projeto europeu jamais seria. Eles não só construíam prédios, mas transformavam vidas. Se ela tivesse assinado aquele contrato, estaria na Europa, rica, mas talvez vazia, infeliz e possivelmente presa, ou com a carreira arruinada. O atraso que a fez chorar se tornou a bússola que a levou ao seu verdadeiro norte. Ela precisou perder tudo, o que achava que queria, para encontrar a única coisa que realmente precisava. E essa é a essência da frase: tudo acontece por uma razão. Agora, pense na sua vida. Quantos nãos que você recebeu te protegeram de um sim que seria destrutivo? Quantas portas fechadas na sua cara te forçaram a olhar para o lado e encontrar uma janela que você nunca ousou abrir? Nós temos a tendência de enxergar o fracasso como um ponto final, um atestado de incompetência. Mas ele não é. Ele é, na maioria das vezes, um desvio de rota, um ajuste de curso feito por uma força maior que a nossa compreensão imediata. O medo, a raiva e a frustração do momento nos cegam. Eles nos impedem de ver que às vezes a maior proteção vem disfarçada de perda. A grande lição da história de Helena, e talvez da sua história também, é que a razão raramente é óbvia no momento da dor. Ela não se revela no meio da tempestade. Ela só é vista em retrospectiva, quando olhamos para trás do topo da montanha que fomos forçados a escalar. A sua tarefa, enquanto passa pela dificuldade, não é entender o porquê de tudo. Isso pode ser impossível e só vai gerar mais angústia. A sua tarefa é confiar que existe um propósito na espera, um significado na dor e uma lição na perda. É ter fé que o roteiro da sua vida é maior do que a cena difícil que você está vivendo agora. Hoje, Helena não se pergunta mais: por que eu perdi aquilo? Ela se pergunta: o que aquela perda me ensinou? E você? O que o seu azar mais recente, a sua maior decepção, está tentando te dizer? Olhe para trás da sua vida. Conecte os pontos. Encontre as vezes em que um fracasso te levou a um sucesso inesperado, em que um coração partido te abriu para um amor verdadeiro, em que uma demissão te guiou para a sua verdadeira vocação. A razão está lá. Ela está te esperando. Se essa história despertou algo em você, se ela te fez olhar para suas próprias tragédias com outros olhos, deixe um eu confio aqui nos comentários. Vamos criar uma corrente de confiança no processo da vida. Compartilhe este vídeo com aquela pessoa que está passando por um momento difícil e precisa dessa virada de chave. Precisa lembrar que o caos de hoje pode ser a bênção de amanhã. E claro, se você busca mais histórias como essa, que transformam a nossa visão de mundo, inscreva-se no canal Histórias que Despertam. Obrigado por assistir e até a próxima.